Eu não sei se o Álvaro vem hoje ou não, né? Está gravando? Pode começar? Não, tá bom. Caso o Álvaro apareça ainda, fica na opção dele se ele começa a parte dele, ele mesmo, né? Se ele não aparecer, eu acredito que a parte que eu fecharia, ela fecha mais ou menos aí em 40 minutos, uma coisa assim. E aí eu começo a parte dele se ele não aparecer até lá. Tá certo? Então, bom, o que a gente tem a tratar? A gente tem que continuar aquela história lá do princípio de decomposição em clusters, né? O princípio de decomposição em clusters dizia basicamente o seguinte: se você tem um processo que ocorre em clusters, ou seja, se um pequeno grupo de partículas interage isoladamente e outro grupo interage isoladamente, o processo completo, né, a amplitude do processo completo é o produto das amplitudes dos processos que acontecem em clusters. Tipicamente porque esses processos são não correlacionados, né? Tipo assim, então a probabilidade de eventos não correlacionados é o produto das probabilidades e isso tem que se refletir na matriz S. Aí, para a gente tratar essa questão de uma maneira mais sistemática, né, a gente definiu a matriz S conexa, né, que é essencialmente a matriz S descontando todas as possibilidades dos processos acontecerem em clusters isolados, né? Então, tipicamente, por exemplo, se a gente definir a matriz S conexa de um processo de 4 partículas, só lembrar aqui como é que estava isso, só para a gente não escrever aquela fórmula geral à toa, né? S, por exemplo, 3, 4, 1, 2, partícula com números quânticos 1, números quânticos 2, iniciais, números quânticos 3, números quânticos 4, finais, né? Isso daqui era a própria matriz S conexa, 3, 4, 1, 2, né? Mais os processos desconexos que podem acontecer nessa ordem, né? Certo? Então, isso aqui, se você isolar, você pode escrever S conexo em termos do S, né? Tá certo? Já que esses objetos aqui são de ordem inferior, são definidos anteriormente. Então, você tem uma coisa, né? Vamos chamar assim de conexo, que é a amplitude total menos, né, as amplitudes parciais, né? Estou colocando aqui entre aspas isso, não estou colocando os rótulos das partículas, mas essencialmente o que esse diagrama aqui quer dizer é que você pega a amplitude total da tua matriz S, que inclui todas as possibilidades, inclusive dos processos acontecerem isoladamente em clusters, tá certo? E você desconta essas possibilidades. O que sobra é o que você chama de matriz S conexa, tá certo? Essa matriz S conexa é exatamente o que aparece, né, para você calcular a taxa de decaimento, seções de choque, essas coisas todas que a gente viu lá atrás, né? A gente tem razões matemáticas, que é se livrar de contribuições associadas com deltas, né? E a gente tem razões físicas também. Porque se eu estou interessado em obter informação sobre a interação, a informação relevante é a informação que eu obtenho quando todas as partículas interagem com todas elas. Então não adianta um pedaço das partículas interagir sozinho e outro pedaço interagir sozinho. Essa informação é uma informação trivial do ponto de vista dinâmico, né? Então, a gente considerou esses elementos, né, na aula passada, né? E agora cabe a gente entender o papel dessa matriz S conexa, né? E aqui eu tenho um teorema sem prova para enunciar aqui, né?
Essa é a aula dos teoremas sem prova, certo? A aula específica desse curso. Esse já é um curso de teorema sem prova, mas essa aula em particular é a aula dos teoremas sem prova, né? O teorema sem prova é o seguinte, né? Se você tiver um processo acontecendo individualmente em clusters, a amplitude de matriz S conexa associada com esse processo é zero, tá certo? Então S conexo beta alfa, né, é igual a zero se beta e o alfa envolverem clusters isolados de partículas. Então, dentro do estado beta, dentro do estado alfa, você tem clusters que não se comunicam, então essa amplitude de matriz S conexa é igual a zero, né? A gente não vai demonstrar o teorema, mas a gente vai ver um caso particular que eu acho que esclarece, né, completamente como é que esse teorema funciona. Então, a própria expressão do princípio de... o ponto é o seguinte, o ponto é mostrar que se isso aí acontecer, a tua matriz S completa fatoriza, né? Aí você tem o princípio de decomposição em clusters como ele foi formulado originalmente, né? Só com uma pequena diferença, né? Pequena, mas expressiva. Isso é uma condição que você pode implementar analiticamente. Enquanto que aquela condição de fatorização é mais complicada. E ela não tem uma expressão antes de você introduzir o que você chama de matriz S conexa, essa condição de fatorização não é claro como é que você vai explorar ela analiticamente. Então vamos exemplificar pensando o seguinte, né? A gente está analisando um processo onde a gente tem 4 partículas, 1, 2, 3, 4, indo em 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tá certo? E nós vamos supor que esses aglomerados aqui, ó, 1, 2, 1 linha, 2 linhas, ou esses clusters, isso aqui forma um cluster e isso aqui forma outro cluster. Então, isso daqui está espacialmente distante disso aqui, tá certo? É isso que eu quero dizer com forma clusters, né? Quer dizer, 1, 2, 1 linha, 2 linhas estão todos por aqui. 3, 4, 3 linhas, 4 linhas estão lá no Fermi-Lab, tá certo? Não sei. Né? Em algum lugar, ali no fundo da sala, para partículas elementares, o fundo da sala e o Fermi-Lab é a mesma coisa, né? Então, numa situação dessa, o que esse teorema está falando vai ser o seguinte, né? Ele está falando que S conexo 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 é igual a zero, tá certo? Dentro desses grupos de partículas, você está envolvendo clusters de partículas que estão espacialmente muito separados. Está dentro das condições do teorema, né? Mas não é só isso que é zero, não. Outras coisas são zero. Você vê, por exemplo, S conexo, 3 linhas, 4 linhas, 1, 2, também tem que ser zero, tá certo? Você tem o cluster de partículas 1, 2, e o outro cluster 3 linhas, 4 linhas, esses dois clusters estão espacialmente muito separados, então isso aí tem que ser zero também. Outro cara, S conexo, 1 linha, 2 linhas, 3, 4, também tem que ser zero. E assim por diante, tem vários outros aqui que tem que ser zero, né? Então, se você for escrever aquela fórmula, né, análoga àquela que a gente escreveu ali, né, só que para 4 partículas, né, você vai chegar nisso aqui, né? O S, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas,
2, 3, 4, isso vai ser o S conexo, 1 linha, 2 linha, 1, 2, S conexo, 3 linha, 4 linha, 3, 4, mais, né? Mais as coisas que são diferentes de zero, dentro daquela decomposição do S em S conexo, né? Então, coisas que são diferentes de zero são S 1 linha, dois linha, 1, 2, não, desculpe, não é isso não. S 1 linha, 1, S 2 linha, 2, vezes o S conexo, 3 linha, 4 linha, 3, 4, mais ou menos. S 1 linha, 2, S 2 linha, 1, S conexo, 3 linha, 4 linha, 3, 4. Tá certo? Quer dizer, eu mantive esses clusters aqui e a única contribuição que eu posso colocar, que é diferente de zero, né, e é desconexa, isso aqui é conexo, né? São essas distribuições em subclusters, né? Nenhuma dessas aqui é zero, né? Porque 1 linha e 1 estão dentro do mesmo cluster, 2 linha e 2 estão dentro do mesmo cluster. Então a matriz S conexa não é zero, de acordo com aquela forma, né? Mesma coisa aqui, né, etc e tal. Aí você tem outra coisa aqui que vai ser isso aqui, ó, S 3 linha, 3, S 4 linha, 4, S conexo 1 linha, 2 linha, 1, 2, mais ou menos. S 3 linha, 4, S 4 linha, 3, S conexo 1 linha, 2 linha, 1, 2. Né? E finalmente você tem todos os produtos possíveis de amplitudes desconexas de uma partícula. Né? São esses caras aqui. Ó. S conexo 1 linha, 1, S conexo 2 linha, 2, S conexo 3 linha, 3, S conexo 4 linha, 4, mais ou menos. S conexo 1 linha, 2, S conexo 2 linha, 1, S conexo 3 linha, 3, S conexo 4 linha, 4, mais S conexo 1 linha, 2, S conexo 2 linha, esse, linha 2, 2 linha, 1, aí tem, que é mais ou menos, S conexo 3 linha, 3, S conexo 4 linha, 4, e mais S conexo 1 linha, 2, S conexo 2 linha, 1, S conexo 3 linha, 4, X conexo 4 linha, 3. Aquela fórmula lá, né, ela tem muito mais contribuições do que isso. Né? Nós não estamos zerando todas essas contribuições com o auxílio desse teorema aqui. Tá certo? Está usando esse teorema que está aí. Bom, essa expressão que está aqui, né, você pode observar que dá para escrever exatamente assim. Ó.
como S conexo 1 linha, 2 linha, 1, 2, mais S conexo 1 linha 1, S conexo 2 linha 2, mais ou menos S conexo 1 linha 2, S conexo 2 linha 1, vezes S conexo 3 linha 4, 3 linha, 4 linha, 3, 4, mais S conexo 3 linha 3, S conexo 4 linha 4, mais ou menos S conexo 3 linha 4, S conexo 4 linha 3. Tá certo? Olha só. Isso vezes isso, aqui, né? Isso, 3 linha 4, né? Vezes esses dois aqui, ó, esse, mais ou menos esse, S1 linha, 2 linha, 1, 2, vezes esses dois que estão aqui, que está aparecendo aqui, e esse cara que está aqui é exatamente o produto dessa parte por essa parte. Mas olha quem são esses caras que estão aqui. Esse cara que está aqui é exatamente a definição do S e não do S conexo. E esse aqui é a definição também do S. Tá certo? Então, o fato, né, da amplitude conexa se anular para situações onde você tem as partículas em clusters espacialmente separados, né, faz com que a amplitude de matriz S original fatorize. Tá certo? Essa condição é então equivalente ao princípio de decomposição em clusters. Então agora a gente pode formular o princípio de decomposição em cluster dessa maneira. A componente conexa da matriz S se anula se dentro dos estados envolvidos nessa componente conexa houver clusters espacialmente separados, não correlacionados. Ou temporalmente, né? Espaço ou tempo, né? Espaço-tempo. Princípio espaço-tempo. Certo? Então, como eu disse, e agora vamos explorar um pouco isso, tá certo? Essa é uma condição, essa é uma condição interessante, porque ela nos conduz a uma possibilidade de ter uma expressão analítica para o princípio de decomposição em clusters. Vamos conseguir explorar isso então agora. Aqui vem da seguinte maneira. Claro que nós estamos falando aqui o tempo todo de matriz S no espaço tridimensional, no espaço físico, né? Só que a matriz S, do jeito que a gente implementou, é a matriz S no espaço de momento, né? A relação entre a matriz S no espaço de momento e a matriz S no espaço tridimensional de configuração da gente é uma transformada de Fourier, em princípio. Toda vez que você fizer a transformada de Fourier, você passa de uma descrição de momento para uma descrição de coordenadas. Então, vamos escrever essa matriz S, para a qual nós concluímos tudo isso aqui, em termos da matriz S no espaço de momento, né? Então, a matriz S conexa, vamos chamar assim, você tem uma partícula em x1', sigma1', n1', x2', sigma2', n2'. Aí você tem x1, sigma1, n1, até
x2, sigma 2, n2. Essa matriz S é a que a gente está considerando, né, porque ela tem uma dependência espacial. É possível aqui que você fale, olha, quando aquele cluster de partículas x1', x2' estiver muito longe dos outros, esse cara aí se anula. Tá certo? Aí você tem, como eu disse, uma condição analítica para analisar. Né? A relação desse cara com a matriz S original da gente é isso aqui, ó, integral d3p1', d3p2', d3p1, d3p2. Aí você tem S conexo, P1', sigma 1', N1', P1, sigma 1, N1, assim por diante. Né? Vezes as exponenciais para transformadas de Fourier. Exponencial de I, P1', X1', e P2', X2', exponencial de menos I, P1, X1, exponencial de menos I, P2, X2, assim por diante. Você tem o estado final com sinal diferente do estado inicial, porque, em princípio, no caso da matriz S, os seus estados, né? O que você vai fazer para calcular essa matriz S? Você vai pegar os seus estados no espaço de momento e fazer uma transformada de Fourier para o espaço de configuração. Aí você vai fazer o produto escalar. Né? Quando você tiver o produto escalar dos estados alt, os caras estão associados com as coisas com linha, né? Esse cara está no primeiro membro do produto escalar. Quando ele sair, tem que sair conjugado. Então, todos os caras que estiverem associados com momenta dos estados alt vão sair conjugados em relação aos estados originais que estão aos momentos associados com o estadozinho. Tá certo? Então, beleza, essa é a relação entre os caras. E aí a pergunta que a gente se faz, né, em princípio, vai ser a seguinte: se eu quero que a matriz S satisfaça o princípio de decomposição em clusters, eu quero que isso daqui vá para zero quando essa separação entre x1 e x2', entre algum grupo dessas coordenadas, se separar demais das outras coordenadas. No entanto, para pensar essa história, eu tenho que levar em consideração a invariância de Poincaré da história. Né? A invariância de Poincaré, em princípio, vai me dizer o quê? Que essa matriz S que está aqui tem que ser exatamente a mesma matriz S que eu vá obter caso eu faça uma translação, por exemplo. As duas matrizes S têm que ser as mesmas. Fácil ver isso. Né? Você tem um operador que faz a translação lá dentro da coisa da matriz S. Esse operador é um operador unitário. Ele pode atuar. Você pega a matriz S original, pega o operador que faz a translação, faz ele atuar no estado que você tem, tá certo? Isso, é claro, estou falando no espaço X, né? E aí, esse operador tem que levar o teu vetor de estado em X para o vetor de estado em X mais A. O produto escalar, então, vai te dar uma matriz S em X mais A. Como era um operador unitário, você começou com a matriz S em X, terminou com ela em X mais A, né? No final das contas. Então, essa matriz S que está aqui tem que corresponder a essa aqui. Ó. Aqui é tudo vetorzinho tridimensional, tá?
Certo? Bom, se isso tem que acontecer, o único jeito disso acontecer, né, já dá para a gente perceber, é se a matriz S conexa depender apenas das diferenças desse x. Por exemplo, de x1' menos x2', ou de x1', x3' menos x1, coisa assim. Né? Ela depender desses x todos, a maneira dela depender do x, for através de diferenças. Essa é a maneira mais geral dessa matriz S manter uma invariância desse tipo. Pode repetir um argumento para ela ser igual a outra, por favor? Se ela depender, por exemplo, de x1 menos x2... Não, antes desse argumento. Que S de cima seja igual a S de baixo. Você imagina que você vai calcular o S de x, deixa eu escrever desse jeito, né? S de x', como tendo um estado out e um estado in de x. Esse cara que está aqui, você poderia pensar que você tem um operador unitário de translação atuando. Vamos chamar de U de A. Dessa maneira. O que faz esse operador unitário de translação quando ele atua no x? Né? Ele transforma o teu x em x mais a. X' x mais a. Mas isso daqui é exatamente a matriz S, x' mais a, x mais a. Estou simplificando aqui para não ter que ficar escrevendo essa coisa toda. Né? Quer dizer, um operador de translação, ele pega o estado no ponto x e te leva no estado x mais a, no ponto x mais a. É isso que todo operador de translação faz. Inclusive, se ele for exponencial de i, PA, onde P é o momento. Né? O P está definido para fazer esse tipo de serviço. Né? Então, se há invariância translacional, isso significa que o teu operador de translação é um operador unitário. Você pode colocar ele aqui e a ação desse operador unitário sobre os estados na representação de coordenadas é transformar as coordenadas. Daí o S de x' tem que ser o S de x' mais a, x mais a. Conclusão, o S só pode depender, né, nesse caso, de x' menos x. Né? O x'I menos xj, o x'I menos x'J, ou xi menos xj. É dependências desse tipo. Lá que pode ter. Está pedindo invariância translacional? Tem ou está pedindo? Você impõe que tem, inicialmente, porque eu não sei nem qual. O que é que nós estamos fazendo até hoje, aqui nesse curso? Considerando no grupo, acho. Nós estamos considerando o sistema isolado. Nós estamos considerando que o momento em que a energia se conserva. Uma parte da álgebra de Lie do grupo de Lorentz é que o comutador de H com P, comutador de H com ele mesmo, comutador de H com P igual a zero. Então, sim, nós estamos supondo a invariância translacional na história. E sim, construímos uma representação unitária do grupo de Poincaré, que, em particular, me produz uma representação unitária do operador de translações espaciais. Em particular. Certo? Então, estou supondo invariância translacional? Sim. Né? Em que condições eu não vou ter invariância translacional? Se eu tiver interação do meu sistema com o campo externo. O V, né? Mas tem um V não, externo. V externo. O V faz parte da Hamiltoniana do meu sistema, ele não é externo. Ele é uma parte da descrição dinâmica do meu sistema. O que eu estou dizendo é, se houver uma dependência, por exemplo, desse V, né, em parâmetros
que são descontrolados, né? Assim, não são parâmetros que se transformam por transformações de Lorentz, né? Parâmetros são fixos. Tipicamente, se você tiver, por exemplo, se você tiver um campo magnético externo, né? Um campo magnético que você não tem controle sobre ele. Você está fazendo um experimento de espalhamento numa região onde tem um campo magnético gigantesco, né? Você não mexe com esse campo magnético, você não muda ele. Então é claro que o seu experimento vai depender dessa direção e da intensidade desse campo magnético. E você não vai ter invariância translacional e nem rotacional. Mas essa invariância você sabe por que você não está tendo. Porque tem um agente externo atuando no seu sistema. Se a gente supuser que não tem agente externo nenhum atuando no sistema, a nossa hipótese é invariância translacional e rotacional. Mas invariância de Poincaré. E na prática, como é que eles sabem, ou como é que dá para saber que a aproximação é válida de que não tem a interação externa? Porque, tipo, interação pode acontecer com muita coisa, né? Coisa que a gente desconhece também pode causar interação. Ou também tem tantas partículas que fica assim impossível dizer se uma coisa interage ou não. Se alguma coisa que eu desconheço estiver causando interação, eu vou ver um efeito imediato. A energia não vai conservar. Momento angular não vai conservar. Momento linear não vai conservar. Aí eu vou suspeitar, olha, tem alguma coisa externa interagindo com o meu sistema. Agora, se eu puder usar conservação de energia, conservação de momento angular, eu tenho que supor que não tem causas externas interferindo no meu sistema. Certo? É meio assim mesmo, né? Você não quer de jeito nenhum que a energia não se conserve, etc. Se a energia não se conserva, aí tem uma causa. Aí eu vou investigar. A causa em geral que é um campo externo, alguma coisa, algum efeito externo que não está sob o meu controle. Né? Então, legal. Olha só, essa matriz S, no espaço de configuração, né, ela é uma quantidade invariante por translações. Mas olha só o que acontece se eu trocar x por x mais a dentro dessa expressão que está aqui. Né? Eu vou ter uma coisa assim, olha, o S conexo. Eu vou continuar usando essa notação, x', tá certo? Para se eu indicar toda aquela tralha que está escrita ali, que é uma preguiça danada de escrever aqui toda hora. Né? Sx' vai virar o quê? Se eu chegar e trocar x' mais a, x mais a, significa que eu estou trocando todas as posições finais, todas as posições iniciais por x mais a, x' mais a. O que acontece aqui com essa expressão? Aqui não depende de posição, aqui não depende de posição. Quem depende de posição são essas exponenciais. Se eu pegar e trocar x' por x' mais a, x'2 por x' mais a, x'1 por x1 por x1 mais a, x2 por x2 mais a, assim por diante, eu vou ter um fator que multiplica esse cara todo que está aqui. Ele multiplica o próprio cara de x1, x2, x1, assim por diante. Eu vou ter um fator assim, ó, vou ter exponencial de I, né, somatório de P' menos somatório de P escalar A. Concorda? Vezes o S conexo de x', Só que esse cara que está aqui tem que ser o próprio S conexo de x', por invariância translacional. Conclusão, tem um problema aqui, né?
Porque ele não é zero. Pois é. Ou isso aqui é 1, ou isso aqui é 0. Né? Sim, mas o que está entre parênteses ali não é conservação no momento? Sim. Então é zero. Pois é. Aí eu tenho que ter, né? Quer dizer, se eu tiver invariância translacional, isso significa que a minha amplitude de matriz S, vou chamar isso de P', né? Que é conexo também, né? S conexo de P', tem que conter uma delta da somatória de P' menos a somatória de P vezes alguma coisa que não contém essa delta. Né? Isso a gente já tinha chegado a essa conclusão, né? Anteriormente. A matriz S de fato contém essa delta, né? Porque se ela não contiver, a gente tem um problema lá na invariância de Poincaré. Né? Mas tem mais coisas que podem acontecer aqui nessa história. Né? Google. Esse foi o Google? O aplicativo do Google. Olha só. Agora está na hora da gente pegar o princípio de decomposição em clusters e botar na jogada. Isso aí não tem nada a ver com o princípio de decomposição em clusters, mas isso prepara o terreno para essa discussão. Suponha agora que você tem um conjunto dessas partículas, tá certo? Que está lá longe, né? Tá certo? Você tem um conjunto dessas partículas que está lá separado das outras, né? Sei lá. Você tem 4 partículas aqui, a primeira e a segunda estão lá no infinito e a terceira e a quarta estão por aqui. Né? O que tem que acontecer com o elemento de matriz S conexa no espaço de configuração? Tem que ser anulado. Quando essa distância entre as partículas vai para o infinito, vamos dizer assim. Tá certo? Ele tem que ser anulado. Foi isso que a gente acabou de ver. Né? No entanto, tem uma circunstância onde essa distância pode aumentar sem acontecer anulamento nenhum. Né? Vamos supor, no nosso exemplo aqui, que a gente tem o seguinte: a gente tem um S conexo de 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, como a gente teve antes. E 1, 2, 3, 4. Né? Isso tudo aqui é posição, tá certo? Eu vou supor que esse cluster aqui e esse estão juntos, né? E que esse cluster e esse estão juntos, mas que ambos estão tremendamente separados espacialmente. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar x1' x1 e trocar por x1 e trocar por x1 mais a. x2 vou trocar por x2 mais a. x1' trocar por x1' mais a. x2' trocar por x2' mais a. E o resto deixado do jeito que está. Uma maneira de eu fazer o princípio de decomposição em clusters funcionar é fazer essa troca e mandar o A para o infinito. Concordam? O que eu vou fazer? Eu vou afastar x1', x2', x1 e x2 do resto das partículas. Né? De 3, 4, 3 linhas, 4 linhas. Eu faço essa troca e mando A para o infinito. O que tem que acontecer com a matriz S nessa situação? Tem que ir para zero. Matriz S conexa. Eu estou fazendo exatamente o serviço de afastar as partículas em clusters não interagentes entre si. Bom, maravilha.
esse S conexo x' mais A, x mais A, onde agora x' mais A, x mais A é essa transformação aqui, né? Vai ganhar essa fase aqui, exponencial de I, P1' mais P2' menos P1 menos P2 escalar A. Né? Vezes o S de x', No entanto, tem um jeito, né, de eu burlar isso aqui. Isso aqui tem que ir para zero quando A vai para infinito. Tá certo? Se o S, né, se o S de P' contiver delta de P1' mais P2' menos P1 menos P2, se ele contiver isso, esse cara aqui vai ser cego frente a essa transformação. Tá certo? Então, se o S no espaço de momento contiver uma subdelta de conservação, uma delta de conservação apenas de alguns momentos, ali eu tenho 8 momentos, essa delta envolve 4 momentos. Né? Se ela contiver uma delta de conservação apenas de um subconjunto dos momentos, então o resultado aqui é que isso aqui vai me dar o mesmo S de x', e isso não vai tender a zero, vai violar o princípio de decomposição em clusters. Daí eu posso formular o princípio de decomposição em clusters no espaço de momento. Tá certo? S beta alfa contém apenas uma delta da soma de Pi menos a soma de P' menos a soma de P. E não contém nenhuma delta envolvendo subconjuntos dos P'. Se ela envolver esse tipo de deltas, o princípio de decomposição em clusters está violado. Vamos lá devagar. Repetir aqui igual a x' conexo pelo caso do princípio de variância de translação. Não. Não. Peraí. Aí. Isso aqui é a relação que é obtida da transformada de Fourier. Fazendo certo? Troca entre x1 e x2. Pois é. Se esse cara aqui envolver, se ele envolver de alguma maneira, né, aqui na verdade ainda pode haver, né, não, se ele envolver de alguma maneira o deltas de subconservação, por exemplo, a delta da somatória de P1' mais P2' menos P1 menos P2, isso aqui vai dar 1, e isso aqui vai virar o S de x', x.
Daí o S de x' mais A, x mais A, vai ser o próprio S de x', O limite, quando A tende a infinito, não vai resultar em nada. Quando A tende a infinito, o que eu tenho é a separação desses clusters de partículas. E o princípio de decomposição em cluster pede que esse S vá para zero. Então, se você tem essa situação, né? Perdão, eu estou tirando esse cara daqui de dentro. Isso aqui não está certo, não. Foi mal. Vocês não se tocaram ou não quiseram falar, desgraçados. Mas o que eu fiz aqui? Eu tirei uma coisa que depende dos momentos de dentro do integral dos momentos. Ninguém fala nada. Pô, vocês são foda. Tá pensando. Não tem que pensar não, olha só. Quando eu vou aproveitar o espaço que eu tenho aqui. Quando eu faço aquela translação lá em cima, né, todos os x e todos os x' ainda em x mais a, eu ganho aquele fator aqui dentro da integral. Exponencial de i, somatório de p' menos somatório de p, escalar a, dentro da integral. Para que isso aqui seja o S de x', é preciso que esse cara aqui seja proporcional a uma delta total de conservação dos momentos. Pausa para meditação. Agora, eu estou fazendo aquela transformação aqui. Então, eu vou terminar com delta de P1' menos P2' mais P2' menos P1 menos P2 escalar a dentro da integral. Então, tem que eu estava achando estranho aqui. Vou botar assim, com argumento de exponencial de i, somatório de p' menos somatório de p escalar. Igual a isso. E aqui, mesma coisa. S, x' disso. Então, se houver uma subdelta de conservação, esse cara aqui vai sumir e não tem saída. Essa expressão aqui se reduz ao S de x' e acabou. Não tem chance desse cara depender de A. Tá claro isso? Se houver essa delta de conservação aqui, esse cara vai sumir e esse cara volta a ser o S de x' completamente independente de A. Fala, Alexandre. Isso aqui, né? Quer dizer, aquilo ali é igual a isso sem ser conexo, né? Como tinha visto ali, né? Não, isso é conexo. Isso tudo é conexo. Não, mas a definição da invariância translacional é que o sem ser conexo é igual. S de x' é igual a S de x' mais A. Quer dizer, essa translação é igual Sim, ao mas isso vai implicar que o S conexo é invariante translacional também. O S conexo é definido recursivamente em termos do S. Certo, então tá. Então a priori esse lado é igual ao outro, só não é quando vai para o infinito, então. Mas é porque. Não, É quando vai para o infinito, aquele ali não depende de A, do lado direito. Então, não, peraí, cara, peraí. Olha só. Que eu não estou fazendo uma troca de todas as partículas. Sim. Não estou fazendo uma troca das posições de todas as partículas. Estou fazendo uma troca das posições de um grupo específico de partículas. 1, 2, 1 linha, 2 linhas. Não tem invariância translacional no caso desses. Não tem. Estou pegando um subconjunto das partículas e mandando lá para longe. Não é todo mundo. Não estou mandando todo mundo. Inteiro. A invariância translacional funciona se eu pegar todo mundo que está aqui e levar todo mundo lá para o Fermilab, junto. Aí
esse ponto aqui não tem nada de privilegiado em relação ao Fermilab, em relação ao CERN. Vamos acreditar nisso. Né? O de desprivilegiado, mas enfim. Agora, se eu pegar só um subgrupo das partículas, um subconjunto das partículas, e transladar essas partículas, eu não tenho invariância translacional nisso. Eu não tenho nenhuma razão para que isso aqui seja igual a isso aqui. De jeito nenhum. Pois é, e não é. Não é. Vai ser se houver uma subdelta de conservação aqui dentro. Nesse caso, esse cara vai ser igual a esse, e você mandar o A para o infinito não adianta nada. Mas a existência dessa subdelta já não foi excluída umas aulas atrás? Peraí. Estou falando da amplitude matriz S conexa. Eu estou querendo dizer para você o que significa o princípio de decomposição em clusters no espaço de momento. Lá a gente excluiu a subdelta na mão, baseado em argumentos de interação das partículas. Lá, quando a gente trabalhou com o espalhamento, com a seção de choque, com a taxa de decaimento, a gente falou, é razoável que essa amplitude não contenha subdeltas de conservação. Aí, em função disso, nós conseguimos fazer normalização na caixa e fazer tudo funcionar. Se a gente tivesse essas subdeltas para trabalhar, a gente teria mais fatores de volume que a gente não ia dar conta deles. Separa isso. Tá? Agora, nós estamos analisando a matriz S com base no argumento do princípio de decomposição em clusters, isolado. A gente vê que pela invariância translacional ela tem que conter uma delta total de conservação de momento, mas isso a gente já sabia, normal. Né? Isso é consequência da invariância translacional. Agora eu estou querendo dizer o seguinte, e se ela contivesse subdeltas de conservação? Se a amplitude de matriz S conexa contivesse subdeltas de conservação. Conclusão, o princípio de decomposição em cluster seria violado. Qual é o princípio de decomposição em clusters? É que o S conexo, quando contém clusters separados espacialmente por distâncias muito grandes, isso vai a zero. Se a matriz S no espaço de momento contiver subdeltas de conservação, esse cara que está aqui vai ser igual a esse cara que está aqui, vai ser independente de A. Portanto, não adianta mandar A para o infinito, ele vai continuar igual. Tá certo? Então, o que a gente está chegando aqui é uma novidade. É que esse requisito que a gente utilizou lá atrás para montar nossa seção de choque, nossa taxa de espalhamento, etc. e tal, é um requisito necessário para que o princípio de decomposição em clusters funcione. Se a matriz S, no espaço de momento, não satisfizesse esse requisito, o princípio de decomposição em cluster não funcionaria. É uma outra rota. Tá certo? Eu concordo que a gente já viu isso antes. A gente já viu isso quando a gente falou da seção de choque, da taxa de decaimento, etc. e tal. A gente viu isso. No entanto, agora a gente está entendendo as consequências mais profundas desse negócio falhar. Se você resolver relaxar isso, você está relaxando o princípio de decomposição em clusters. Você não pode relaxar isso. Mas isso é mais profundo do que dizer que tu consegue normalizar a proposta de normalização para a seção de choque, porque aí não consegue nenhuma física se não fosse assim. Isso é mais profundo no seguinte sentido, porque você ainda poderia
falar o seguinte, tá bom, normalização numa caixa não funciona. Eu vou então pegar e fazer uma convolução do meu vetor de estado com um pacote de onda, vou montar um pacote de onda com ele e vou fazer o espalhamento dos pacotes de onda. Aí você não teria que fazer nada de negócio de volume, fator de volume, nem nada. Você não tem que lidar com isso. Mas você teria que lidar, sim, com processos desconexos. Sem problema. Então você poderia tentar tratar o assunto sem colocar o sistema numa caixa. Vamos dizer assim, a gente teve um caminho inicial que a gente propôs. Eu não coloco o sistema numa caixa, trabalho com pacote de onda o tempo inteiro e eu não vou ter que me preocupar com delta ao quadrado, nada disso. Não tem nada disso me perturbando. Eu vou ter as funções de teste, né, fazendo smearing, não tem problema nenhum. Então, o problema do volume vai aparecer, né, quando na verdade eu vou ter o mesmo problema, vou ter que definir quantidades físicas, etc. Uma lenha. Nem imagino como é que se possa fazer isso, né? Mas do ponto de vista matemático, você pode sim escapar disso. Você pode escapar disso. Agora a gente está falando uma novidade. Mesmo que você escape disso matematicamente, fisicamente, você não escapa de violar o princípio de decomposição em clusters. E o princípio de decomposição em clusters é um princípio razoável entre nós, né? Quando dois eventos são descorrelacionados, as probabilidades são um produto, a probabilidade é um produto, né? Isso é traduzido para a matriz S-conexa dizendo o quê? Uma matriz S-conexa associada a eventos descorrelacionados tem que ir para zero. E o tempo ali, porque se o x é o trivetor espacial, também é razoável supor que uma distância temporal grande entre os eventos não afeta na matriz, né, na matriz S, né? Mas todo tempo está falando de distância espacial, não? Sim, mas da mesma forma como a distância espacial é razoável julgar isso, admitir isso, temporal também, não é? Pode ser. Por que a gente vai pensar nisso nesse momento? Não sei, só porque costumeiramente o x, a gente vê o x como quadro vetor, né? Espaço e tempo são sim, x é um quadro vetor, se você fizer uma transformação de Lorentz, você sabe onde é que vai dar, só que a gente não está interessado em discutir transformações de Lorentz nem de Poincaré da matriz S no espaço de posição. Não? A gente tem uma descrição razoável, relativística da matriz S no espaço de momento. Essa discussão aqui, ela é episódica no espaço de posição. É só para a gente entender o que o princípio de decomposição em cluster está pedindo. E, de fato, como a gente tem três componentes do quadro em momento fornecendo a quarta, P0 é a função das três componentes espaciais, eu posso pensar que a minha matriz S é dependente apenas das componentes espaciais do momento. É uma possibilidade. Porque P0 é a raiz de P vetor ao quadrado mais M2. Né? Então, onde tiver P0, eu ponho raiz de P vetor ao quadrado mais M2 e pronto. Só tem a matriz S dependendo de P vetor. Daí a transformada de Fourier ser uma transformada de Fourier tridimensional. Tá certo? É feio, né? Do ponto de vista relativístico, é feio, né? Porque a gente está querendo que tudo apareça, né, em quatro componentes, etc. e tal. É feio, mas é eficaz, né? A gente faz um transformado de Fourier nessas componentes e diz, realmente eu vou obter uma matriz S que tem uma dependência espacial, né? Você pode pensar, isso daqui é num referencial. Se eu fizer uma transformação por referencial arbitrário, aquilo ali vai aparecer, vai envolver x1, t1, x2, t2, x'1, t'1, x'2, t'2. Tá certo? No outro referencial. Quer dizer,
há possibilidade, você pode olhar para aquilo ali como uma coisa escrita num certo referencial, se você quiser, e depois generalizar para um referencial arbitrário. Mas não vale a pena fazer isso porque as conclusões são exatamente as mesmas, né? As conclusões são sobre a matriz S no espaço dos momenta. E sobre a matriz S no espaço dos momenta, isso daqui é o que a gente precisa. Isso daqui já é uma condição sobre esse quadro de energias também. Não? Mas a translação. Esses momentos são os que você mede num referencial escolhido, né? Específico. Sim. Não está discutindo invariância da matriz. Essa translação. Fiz a mesma translação das 4. Se eu fizer uma translação que não seja, digamos, não seja a mesma, não fatora o P1. Não fatora. Não fatora. E aí não pode usar esse argumento. Se eu uso Mas para que eu usei esse argumento? Digamos, eu boto um A para uma e uma linha para o outro. Certo. Aí você faz o quê? Aí decompõe em duas exponenciais, porque Sim, você vai ter esse fator exponencial de, por exemplo, P1A exponencial de P2A'. Sim. Ainda você Uma poderia... delta de conservação não mexe nisso. Você ainda poderia dizer, não, minha matriz S tem uma delta de conservação do P1. O momento da partícula 1 tem que ser 0. Aí eu não vejo essa coisa aparecer. O que importa aqui é o seguinte, isso foi um exemplo. Claro que você pode fazer outros subexemplos. Mas se você não tiver subdeltas de conservação dentro da tua matriz S, no espaço dos momenta, isso nunca vai acontecer. Aí quando você fizer essa translação ou outra, a translação que você quiser aí, não tem problema, por A1, A2, etc e tal, você vai obter um cara no final que é um cara de A1, A2, que vai ser sensível a A1, A2. Quando você fizer A1, A2 tender para infinito, por exemplo, os caras se afastarem, esse cara vai para 0. O interessante aí no argumento é o cara ser sensível ao parâmetro translacional. Se você transladar todas as posições da mesma coisa, ele é insensível, por causa da invariância de Poincaré. Ele é insensível. Vai existir uma delta de conservação que vai tomar conta dessas daqui. potenciais. Essa daqui. Agora, se você não tiver subdeltas de conservação, você não vai tomar conta dessa translação aqui. Aí tua matriz S vai depender desses parâmetros. Quando você fizer eles tenderem a valores que indiquem separação espacial dos clusters, esse cara tem que tender para 0. Qual é o argumento? O argumento é que se houver as deltas de conservação, esse cara aqui é insensível aos parâmetros. Sendo insensível aos parâmetros, você pode fazer o A tender infinito e você não vai conseguir nada. Você está violando o princípio da composição em cluster. Basta você violar num caso. Se você violar num caso, está violado. Essa subdelta de conservação está relacionada ao que no processo? Seria, por exemplo, não, processo desconexo. Isso aqui. Você tem um processo de 4 partículas. Eu não sei, eu estou falando grego aqui, gente, tá boa. Basicamente o que está fazendo. Olha Pegou só. 2 partículas e colocou no. Se eu tivesse, se a estrutura da minha matriz S for essa, tá certo? Aqui eu tenho uma subdelta de conservação, aqui eu tenho outra. Né? Vamos supor que seja 1, 2, 3, 4, 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha. Essa amplitude que está aqui tem uma delta de 1 mais de 1 linha mais 2 linha menos 1 menos 2. Essa outra que está aqui tem uma delta de 3 linha, 4 linha, menos 3, menos 4. Essas são as subdeltas de conservação. A única delta de conservação que eu espero obter aqui é essa delta aqui, delta de 3 mais 4 mais 3 linha mais 4 linha menos 1 menos 2 menos 1 linha menos 2 linha. Essa sim é a única delta que tem que ter. Se tiver uma delta dessa, é sinal de que eu tenho um processo desconexo aqui. Eu não quero que tenha.
Vamos lá. Eu sou assustador, eu sei, mas é a hora de falar sobre isso. Então vamos falar quanto precisar. Vamos embora. Pode dizer, se alguém está com problema aí, pode falar. Vamos embora. E aí, energia. Ele está falando de delta e subdelta de momento. E subdelta de energia. Quem tem energia? Digamos que fala que só a energia ali e deixa um subdelta de energia ali. Naquele processo ali desconexo. Ou seja, eu boto um delta de... A matriz S tem delta de conservação total de energia e de momento. Total. Total. Mas ele está falando que eu não posso ter um subdelta de momento, mas se eu botar um subdelta de energia para esse caso de 1, 2, do mínimo 2000. Aí eles dizem que tem um processo desconexo com a energia conservada. Mas eu estou falando do momento. Aí você tem um processo de momento não conserva, mas energia conserva. Você está com um sistema não isolado do mesmo jeito. Então, ter um subdelta de energia num processo desse tipo aqui, de translação de 4 partículas, 1, 2, em linha 2 linhas. Olha só, eu não tenho condição de avaliar se tem ou não tem a subdelta de energia, porque a variável que nós estamos discutindo é momento. Eu vou repetir um argumento aqui que eu acabei de dar, olha só. O argumento aqui é o seguinte, essa matriz S aqui, depende em princípio, como é que é a matriz S? O que é a matriz S? A matriz S é isso aqui, ó. Si menos P1', P2', né? Si mais P1, P2, etc. Não é isso? Esses P's aqui, esses caras, tanto esse quanto esse, são autoestados do operador de momento interagente, do quadrivetor, do operador quadrivetor de momento, P'Mi, Si mais ou menos de P, né? P1, P2, etc e tal, está dando P1Mi mais P2Mi, Si mais menos, P1, P2, opa. Esses caras são autovetores do operador de quadro e momento. No entanto, todos os momentos estão tomados on shell, ou seja, todos os momentos satisfazem P2 igual a M2. Isso significa que cada momento, você pode escrever, por exemplo, P0 como raiz quadrada de P vetor 2 mais M2. Portanto, P0 não é independente de P. Por isso que eu só estou integrando sobre D3P, porque eu estou integrando sobre as variáveis independentes das quais os meus vetores de estado dependem. E é por isso que, como eu estou integrando sobre D3P, só pode sair dependência espacial da minha função de onda, da minha matriz S. Se eu estivesse integrando sobre D4P, aí eu teria que botar uma delta de P2 mais M2 para que esses momentos fossem momentos físicos. Uma delta para cada um das integrais aqui. Mas não sei se está claro, é muito mais fácil eu raciocinar desse jeito do que raciocinar quadridimensionalmente. Sim ou não? Eu não sei por que seria mais simples raciocinar assim, porque a pergunta dele é justamente ser quadridimensional, né? Porque eu estou discutindo o meu princípio de decomposição em clusters em termos espaciais, o tempo todo. Para que eu vou enfiar o tempo nessa história? O ponto é, olha só, eu acabei de mostrar com clareza que se eu só tiver essa delta, que é garantida pela invariância de Poincaré, que ela tem que existir, se eu só tiver essa delta e nenhuma outra, tá certo? O princípio de decomposição em clusters é satisfeito. E nenhuma outra, nenhum subgrupo dos momenta vai ser conservado isoladamente.
você continua tendo a energia total, né? O que tem energia? Continua tendo um delta, o S, a gente já tinha visto. Sim, o S tem uma delta de quadrimomento, de energia e momento. É P beta menos P alfa, quando P é o quadrivetor. Então ele tem uma delta de momento total, mas tem uma delta de energia total também. Olha só, meu problema é o princípio de decomposição em clusters, é um problema espacial. Nós estamos discutindo um problema espacial. Eu preciso apenas falar sobre a delta espacial de momento. Embora nós saibamos que pelo princípio, pela invariância de Poincare, a matriz S tem que conter uma delta de conservação de energia também. Mas o que eu vou afirmar aqui, não adianta você insistir, eu vou afirmar aqui é que essa delta é a única que tem e não tem nenhuma outra subdelta de conservação de momento espacial. Energia pode ter, pode não ter. Não está fazendo diferença na nossa discussão do princípio da decomposição em clusters. Certo? Bom, vou enunciar mais um teorema sem prova. Certo? E aí vou acabar a aula. Porque fomos mais longe, tipo assim, no tempo do que eu pensava. Eu acho que eu entendi uma coisa interessante. Por exemplo, você pode, vamos supor que você fez o espalhamento, aí vamos supor que formou um sistema ligado no seu processo. Você vai medir a energia final, a energia não vai ter se conservado, mas o momento vai ter se conservado. Como é que é? Por exemplo, você espalhou um monte de coisa lá. Você deu energia para o sistema, você tem energia inicial, aí você espalhou as suas partículas. Mas não é isolado. No final, você pode, vamos supor que formou o átomo de hidrogênio. Então, você vai medir o momento desses átomos de hidrogênio, etc. e as outras coisas, vai ter conservação desse momento espacial. Mas uma parte da sua energia ficou ligada no sistema. Então, Isso está jogando aquela hipótese de que, no final das contas, as partículas são livres, estão em estados livres. O estado do átomo de hidrogênio é ligado. Você teria no final. não, mas você concorda que essa é uma possibilidade? Você ter partículas ligadas num dado processo arbitrário? Mas o problema é que está a hipótese. Aí você não viola isso, porque Matriz você S está não. falando de constatação de momento, mas você viola a constatação de energia. Não, eu quero dizer que a construção. Não a conservação, da mas no matriz sentido S. de que você mede, né? Vamos dizer. Que a construção da matriz S não permite que... Olha só, você pode ter processos inelásticos, por exemplo, quando você não mede a energia do teu estado final todo. Você é uma parte do teu estado final, você manda para O raio o raio quarto, né? Tem um espalhamento inelástico profundo. Você pega um lepton, faz uma colisão com um próton, por exemplo, e você mede a energia e o momento total do lepton que sai. O próton vai virar 300 mil coisas, você esquece as 300 mil coisas que o próton faz. Não tem problema nenhum fazer coisas assim. Entende? Agora, não é o que a gente está querendo, né? Tipo assim, é um problema muito mais complicado esse problema, porque ele envolve um estado ligado. As partículas que você está considerando para o espalhamento estão dentro de um próton, são os quarks, por exemplo. Então você não conhece tudo, você não conhece a estrutura do estado ligado, você tem que botar uma função de estrutura no meio da história. Entende? O que a gente está falando é sobre partículas, né? Podem até se transformar, podem mudar, podem deixar de ser, mas em tese todas elas são elementares. Toda possível não elementaridade que você está colocando no seu sistema, por exemplo, se tem um estado ligado, se tem uma coisa, você está embutindo dentro do teu Hamiltoniano H0, por exemplo. Você não está considerando ele. Entende? Então, não se preocupa com violação da conservação de energia, porque ela não é violada. A gente não precisa ter essa hipótese.
de que ela é violada. A gente simplesmente está tirando uma conclusão sobre a dependência da matriz S nos momentos espaciais. É uma conclusão muito simples. Ela não pode depender de conservações de subgrupos, subconjuntos de momentos espaciais. Se isso acontecer, o princípio da composição em câncer foi embora. Isso está claro ou não está claro? Isso ele tem que estar claro. Ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não, não, não. Só isso. Entende? Só isso. Agora, um teorema sem prova importantíssimo. Mas muito, muito, muito importante. Né? Teorema sem prova 2. Chamado teorema 2. Né? É o seguinte. Você vai conseguir uma matriz S que só tem uma delta total de conservação de energia se o teu potencial tiver